No Vale de Bravo, Germano e Roberta estão na casa de campo e chegam lá. Germano diz que agora vai descontar nela todos os dias que ela o deixou abandonado. Os nojentos se beijam. Gonçalo fica sem chão e diz que se Roberta estiver em contato com Josefina é porque é cúmplice dela. Isidro diz que é melhor as meninas não saberem nada. Constança diz que Renata tem o direito de saber de tudo. Gonçalo diz que primeiro precisam comprovar se Roberta ainda está em comunicação com Josefina e se ela sabia de todo esse enredo. Essa mentira. Constança diz a Regina que, infelizmente, Roberta herdou o mau caráter de Josefina. Regina diz que queria ter Josi na sua frente para saber porque ela lhe fez acreditar que Roberta era sua filha e o que Roberta ganha com isso. Antônio diz que o dinheiro e Josi quer o dinheiro que Roberto deixou. Antônio diz que quando tinha acordos com Josefina, ela pediu para ele investigar a quantia do fideicomisso. Ele diz que Josefina perdeu todo o dinheiro que tinha quando foi para a cadeia. Isidro diz que precisam continuar com o plano de entregar o dinheiro a Roberta e se ela fugir ficaria comprovado sua culpabilidade. Gonçalo diz que se suas suspeitas forem certas, a mesma Roberta os levará até Josefina. Constança pergunta se Renata não merece saber a verdade. Regina diz que sim, e precisa dizer que é mãe dela, pois quer abraçá-la como mãe dela, e não como madrasta. Gonçalo diz que se contarem a verdade a Renata, poderão contar com a descrição dela, mas só não podem dizer nada para Roberta. Todos concordam. Marina e Renata estão esperando o avião. Renata pergunta a Marina se ela acredita que Saul seria capaz de desaparecer uma pessoa. Marina diz que não sabe, mas que por dinheiro ele seria capaz. Marina fala que Augusto Duran pode ter pagado Saul para que Renata e Jerônimo fiquem separados. Renata não consegue acreditar. Marina revela que um dia Augusto propôs a ela de se aliarem para separarem ela de Jerônimo, mas que não aceitou. Renata fica pensativa. Enquanto isso, Priscila fica sabendo que Carlos não vai se casar com Matilde ainda. Priscila acha que a maldição de Matilde é verdadeira. Carlos pede que ela não diga bobagens. Priscila continua criticando Matilde e provocando Carlos. Carlos se estressa. Carlos diz que gostaria que sua noiva e sua melhor amiga se dessem bem, mas isso é impossível. Carlos diz a Priscila que já está recuperado e não precisa mais da ajuda dela. Carlos agradece por tudo que ela fez e diz que ela já fez tudo o que pôde. Priscila se entristece. Carlos diz a Priscila que gosta dela, mas a situação entre ela e Matilde é desgastante para todos. Carlos diz que hoje é o último dia dela na Fazenda Bonita e amanhã levará o cheque dela em dinheiro no hotel do povoado pelo trabalho excelente que ela fez. Ele diz que nunca vai esquecer o que ela fez por ele, mas já não podem estar juntos. Priscila chora. Aníbal diz a Alisson que vai contar tudo para Carlos e Lázaro relacionado ao seu pai. Lázaro e Carlos chegam ali. Aníbal revela para Lázaro e Carlos que quando esteve na Cruz do Amor, o tal de Saul visitou seu pai e eles planejaram algo e Augusto queria impedir o casamento. Alzira vai até um bar e encontra Medeiros. Alzira põe seu plano em prática e começa a enredar Medeiros para ver se consegue descobrir alguma coisa com ele em relação à morte de Ezequiel. Carlos fica chocado ao saber que Augusto esteve investigando Marina e Saul. Aníbal diz que viu todos esses arquivos no computador de Augusto. Aníbal fala que as provas de que Augusto fez tudo isso estão no computador dele. Alisson diz que Augusto não pode saber que Aníbal disse isso a eles, pois o velho é capaz de matá-lo. Carlos e Lázaro dizem a Aníbal que vão protegê-lo. Já de noite, Paulina avisa Gonçalo e Regina que Renata não está e deixa uma carta. Gonçalo e Regina leem a carta e descobrem que Renata e Marina viajaram para Las Vegas. Carlos, Lázaro e Aníbal se aproximam da Fazenda Cruz do Amor. Eles veem Augusto saindo com uma mala. Eles acreditam que Augusto está indo viajar para o México, atrás de Renata. Depois que Augusto sai, Carlos, Lázaro e Aníbal vão para a casa dele. Augusto percebe que esqueceu o celular e decide retornar à fazenda. Lázaro, Carlos e Aníbal entram no escritório de Augusto. Eles escutam Augusto chegando e se escondem.
A empregada entrega para Augusto o telefone dele. Augusto sai, irritado. Carlos, Lázaro e Aníbal roubam o computador de Augusto e saem. Constança avisa Honório que Renata é a verdadeira filha de Regina. Adriana e Matias ficam muito felizes com essa grande notícia. Matias acha a notícia incrível. Adriana diz que Renata vai adorar quando souber de tudo e pelo menos terá uma felicidade em meio a tantas desgraças. Adriana está com sua câmera. Ela, Honório e Matias vão entrando na casa onde Germano e Roberta estão. Roberta e Germano estão se beijando e dizem um ao outro o quanto se gostam. De repente, Honório, Matias e Adriana entram na casa. Adriana começa a tirar fotos de Roberta e Germano. A vagabunda qualquer, Dada, fica assustada. Honório dá boa noite. Germano pergunta o que eles fazem ali. Roberta diz que é incrível todos eles aparecerem ali. Adriana diz: não, o incrível é vocês se prestarem a isso. Você acha mesmo que a gente acreditou no conto de que você veio saber como se fazia uma negociação? Me poupe, Roberta. Matias diz que eles dois traíram a confiança do seu pai e das empresas Monterrubio. Honório diz a Germano que o que ele fez não é só falta de respeito, como também abuso de confiança. Germano diz que não precisam dar explicações a ninguém. Honório concorda, mas diz que eles usaram os clientes e o trabalho na empresa Monterrubio para fazerem esse rolo. Honório diz a Germano que ele se enredou com uma mocinha que poderia ser facilmente a filha dele. Roberta diz: mas eu não sou. Saiam daqui agora mesmo. Saiam. Adriana diz: não, Robertinha. Se acalmem, porque nós já vamos embora. Já tenho todas as provas aqui da sua sujeira, da sujeira de vocês dois. Adriana ainda diz: Germano, você é um homem casado, que se acha um garotão seduzindo jovenzinhas, não é? Mas eu te digo uma coisa, a Roberta é mais esperta do que você, porque se não fosse pelo seu dinheiro, ela jamais olharia para você. Ou estou errada, Roberta? Roberta pede que a Adriana cale a boca. Honório diz que os dois se merecem. Matias diz a Roberta que todas as sujeiras dela estão sendo descobertas. Gema chega ali, surpreendendo todos. Aníbal abre o computador de Augusto na fazenda. Aníbal tenta acessá-lo, mas percebe que Augusto trocou a senha, que era Renata. Eles ficam chateados. Carlos diz que precisam continuar tentando até desbloquear. Gema pede a Germano uma explicação. Germano pergunta quem disse isso a ela, onde encontrá-lo. Roberta diz que foram aqueles três infelizes. Gema diz: você está errada, garotinha. Eu sequer sabia que sua família estava aqui. E mais, nem sabia que eu iria encontrar você aqui com meu marido, uma das filhas de Gonçalo Monterrubio. Honório pergunta como Gema soube. Gema diz: eu simplesmente suspeitei e investiguei. Sempre que meu marido tem excesso de atenções comigo, é um sinal de que ele anda me traindo. Adriana diz que eles também suspeitavam que havia algo entre eles e vieram desmascará-los. Gema esbofeteia o velho Gagá e pergunta se ele não tem vergonha na cara de fazer essa baixaria. Germano diz que ela está interpretando mal as coisas, pois entre ele e Roberta só há negócios. Gema não acredita no velho e diz que a partir desse momento deixa de ser a mulher dele. Gema diz a Germano que deixará ele sozinho, sem dinheiro, do jeito que ele veio para ela. Gema diz que Germano tem o próprio dinheiro, mas não é muito, e vai acabar em 3 dias se ele continuar seduzindo jovenzinhas de moral duvidosa, como Roberta. Augusto está no hotel e liga para a casa de Renata. Paulina atende e diz ao pilantra que Renata não está na casa. Aníbal segue tentando acessar o computador do pai, mas não consegue descobrir a senha. Todos se cansam e ficam horas e horas tentando acessar o computador. Eles decidem ir dormir e continuar tentando amanhã. Sabrina diz ao rapaz que está ali lhe ajudando que conseguiu controlar a temperatura de Jerônimo e isso é um bom sinal. Ela diz que ficou preocupada com Matilde e com o Jerônimo e acredita que ele pode ser o patrão da sua afilhada, mas amanhã vai telefonar para a Fazenda Bonita para falar com Lázaro e Matilde e vai perguntar a eles se o cara que está ali é o patrão deles. Roberta chama Germano de imbecil por não ter sido discreto. Germano diz a Roberta que ela não é criança, mas sim uma mulher bastante rodada. Ele diz que não acreditou no conto dela, de que ela era uma mulher decente, incapaz de ter um rolo.
tolo. Ela tenta esbofeteá-lo, mas ele diz para ela não se fazer de certinha com ele e pôr a mão na sua cara, pois sabiam que jogavam com fogo. Roberta pergunta o que vai acontecer entre eles. Germano diz que no momento ela tem que resolver as coisas com a família dela e ele com a sua esposa. Roberta o chama de estúpido e diz que pensou que ele iria protegê-la e seria alguém com quem pudesse contar. Ele diz que fez isso e encobriu ela com o cheque que ela roubou da empresa dos Monterrúbios. Roberta pede que Germano fale com seu pai e diga que fez uma armadilha para ela e que pensou que viriam para um assunto de negócio. Ele diz que isso seria uma ideia absurda e ninguém iria acreditar. Roberta pede que ele diga que a ama e que disse que deixaria Gema por ela. Ele diz que não irá mentir. Regina avisa Antônio que Renata e Marina foram para Las Vegas procurar Saul. Antônio diz que resolveu algumas coisas e vai voltar para o povoado para ver se consegue ser útil para encontrar Jerônimo. Regina agradece Antônio por ele ter cumprido a promessa de ajudá-la a reencontrar sua filha. Constança revela a Gonçalo e Regina que Honório, Matias e Adriana foram desmascarar Roberta no Vale de Bravo, porque ela e Germano são amantes. Regina fica decepcionada e Gonçalo mais ainda.